Olá, bem-vindos! Tudo bem com todo mundo aí? Mais uma live da Go Outside começando nessa segunda-feira, finalzinho de mês, nem dá para acreditar. Estamos chegando ao fim do mês de julho. Essa pandemia fez tudo correr mais rápido. Minha convidada de hoje, eu tô aqui enchendo linguiça e ela já chegou, então eu já vou ser breve. Eu sou a Maria Clara. Bem-vindos mais uma vez. Estamos começando aqui essa live da Go Outside, hoje com uma convidada especialíssima, a primeira mulher, primeira brasileira contratada por uma equipe UCI na nossa história do mountain bike. É a Vivi Faveri. Ela já está por aqui e eu vou convidar ela para a gente começar a conversar. Eu hoje faço essa live direto de Monte Verde, em Minas Gerais. Tem mineiro por aí, tem uma moça que é Olá! praticamente uma mineira, posso dizer. Tudo bem, Vivi? Tudo e você? Tudo certo? Esqueci de dizer para as pessoas que a gente hoje tem uma entrevistada internacional, direto do Canadá. É verdade, agora eu tô aqui faz 4 meses, por causa da pandemia maluca. Minha vida fez um 180, Hã? mas muito bom, coisas boas que estão vindo, que estão surgindo. É um momento, acho que, difícil, de muita reflexão para todos. E eu tô vivendo isso daqui do Canadá, tem sido especial. Entre tantas coisas complicadas e difíceis que até a gente, numa posição bem melhor do que a da maioria das pessoas, pode experimentar, entre várias coisas difíceis, a gente tem, por exemplo, essa vantagem de poder estarmos aqui, eu em Minas Gerais e você no Canadá, e a gente poder fazer essa conversa e dividir um pouco da sua experiência com tanta gente que está chegando aqui para Sim. conhecer ainda mais de você. Você, apesar de ser uma pessoa que está sempre aí nas suas redes, falando bastante da sua vida e tudo. Muito obrigada por aceitar esse convite e a gente poder bater esse papo. Obrigada a você pelo convite. Eu sou fã da Go Outside. Quando eu comecei a pedalar e quando eu comecei no esporte de aventura, a revista era um grande canal para mim, para descobrir esse mundo no Brasil, o mundo da aventura no Brasil, o mundo dessa vida ao ar livre que sempre me encantou, me tocou muito. E então sempre que eu tenho a oportunidade de estar mais próxima da Go Outside, para mim tem um valor muito especial. Eu agradeço demais. E aqui, né? Realmente nesse contato, você na Serra da Mantiqueira, onde, Isso, nossa, meu coração tá aí, e tenho eu aqui de certeza. Quebec, no Canadá. É muito legal. Escuta, a gente estava falando aqui da sua relação com a Go Outside, que você, desde que você se envolveu com o universo outdoor, a Go Outside pôde ser sua parceira nisso, e pouca gente sabe quão rápido foi o seu caminho entre uma profissional do marketing para uma atleta profissional. Então, antes de mais nada, eu queria contar um pouquinho dessa história, que é a seguinte: essa menina começou a pedalar com 25 anos e em 4 anos você se tornou atleta profissional. Sim. Se é aquele papo, né? Você fala, nossa, mas 4 anos, então é tranquilo, então é fácil. Então, se ela pode, eu posso. Não, claro, todo mundo pode se aventurar numa dessas, mas é preciso saber que teve muita dedicação e uma escolha que eu imagino que deve ter sido uma escolha obstinada. Conta É. como é que foi esse shift na sua vida, assim, entre descobrir o mountain bike e falar, eu vou fazer isso, e com tanta determinação conseguir chegar onde você está agora. Tá. Eu acho que eu vou parafrasear um pouco a sua entrevista com o Henrique Avancini, que eu assisti aqui Uhum. também foi uma live que rolou mês passado, que vocês falaram sobre um desejo voraz. Como que era? Indomável. Indomável. É Esse maravilhoso. desejo indomável. Então, acho que É. eu me identifico com o Henrique nesse sentido de ter um desejo indomável Uhum. no meu caso, era de descobrir o potencial do meu corpo, da minha força, até onde a minha força física, minha vontade pode me levar. Uhum. Então, quando eu descobri, quando eu me encaixei na vida, opa, minhas notificações estão ligadas, estou desligando aqui, pronto. As suas Desculpa, vozinhas, acho que são as suas, né? foi a minha, entrou um Vou e-mail. até ver aqui também se eu estou direito. Pronto. Sim. Hum. Então, quando eu descobri o grupo de mountain bike, que eu conhecia Adriana Nascimento, eu conhecia as corridas na Serra da Mantiqueira,
e eu comecei a participar, eu já estava participando de corridas de aventura e aquilo foi me levando para o meio da natureza. Eu tinha uma carência tão grande de me sentir conectada com o meu propósito, Uhum. porque eu estava vivendo uma vida em São Paulo que não tinha nada a ver comigo, não era a minha cara, era uma vida que eu achava que eu deveria seguir, porque eram os padrões dentro do ambiente em que eu cresci. Uhum. E eu fui me forçando naquilo, a aguentar aquilo. Fiz a Uhum. faculdade, assim, nossa, foi difícil fazer a faculdade. Eu tentava cada dia achar uma coisa boa do que eu estava vivendo, mas Uhum. era tudo, assim, muito relacionado a expectativas exteriores. Uhum. E então foi uma jornada, muito tempo para eu entender que eu precisava, que a vida só ia fazer sentido quando eu cuidasse de mim, né? Quando eu fosse entender o que, que eu queria. E aí, quando eu fui dando o espaço para essa voz crescer dentro de mim, Uhum. ninguém me segurou, porque foi quando eu encontrei o mountain bike, eu encontrei um grupo de pessoas que tinha tudo a ver comigo. E aí, Uhum. aquele negócio de treinar de madrugada, é fácil treinar de madrugada quando você tá com um grupo de pessoas que te dá suporte, que você tem troca, que você se diverte junto. E aí Uhum. você sobe na bike e você vê sua evolução a cada dia, a cada treino tem um resultado positivo. Então, todo esse engajamento foi me dando vida, foi me dando mais força. E aí ninguém me segurou, eu abri mão de tudo todo o tempo que eu tinha além do trabalho, que eu precisava trabalhar para me manter. Então, todo o Uhum. tempo que eu tinha além do trabalho era dedicado à bicicleta. Uhum. Então eu abri mão, eu não fui em vários casamentos das minhas melhores amigas. Eu perdi várias festas de tipo é, festa pré-casamento, né? Chá bar, chá de cozinha, aniversário. Uhum. Eu só estive presente em realmente o que nos eventos em que calhava um pouco com o meu calendário ou que eu Uhum. conseguia ter flexibilidade, mas assim, foi um momento na minha vida que eu falei, eu vou cuidar só de mim. Eu passei 25 anos olhando para fora. Agora eu vou fazer o que eu preciso para eu ser feliz. Uhum. E lógico que é muito triste você perder datas importantes na vida dos seus familiares, de quem você ama. Então, esse foi o ônus, né? Para eu Sim. chegar onde eu tô, eu tive que perder e vários eventos super importantes. E depois, na profissionalização, porque foram 4 anos vivendo essa vida, jornada dupla de profissional e atleta, e aí eu tinha muita convivência com os amigos da bike. Uhum. Mas depois, a partir do momento que eu me profissionalizei, foi uma jornada extremamente solitária. Não tinha mais aquele convívio com os meus amigos da bike, com a galera que Porque, na verdade, a maioria das pessoas não era profissional, né? A maioria das pessoas verdade. são apaixonados, são fortes, são feras e tudo, mas é uma parcela muito pequena que realmente se torna profissional, ainda mais entre as mulheres, ainda mais no mountain bike, né? Então, É, realmente é um caminho pouco usual. E a sua federação, o momento em que você se federa é 2011, 15. Eu me 12, federei em 15. Em 15. 15. 15. Então, Eu me você teve federei. aí alguns anos, uns 3 anos, mais ou menos, Foram, 2 anos foram como. quatro. Foi temporada de 2012, 13 e 14. Foram 3 anos, que tem 3 temporadas, sem nem saber o que era a federação. Eu Aham. era muito por fora, eu não sabia o que era o cross country olímpico. Eu achava que. Porque o meu desejo era poder praticar o mountain bike marathon ao redor do mundo. Eu queria conhecer o mundo, viajar o mundo, pedalando, fazendo competições de ultramaratonas de bike. Tá. Porque, porque é uma maneira incrível de verdade de você conhecer uma cultura, de você conhecer É. gente, são nessas provas de etapa. Então, para mim era esse era o negócio. Uhum. E e aí, em 2015, eu comecei a entender, porque a gente teve algumas provas que eu participei, que tinha umas atletas que eu não conhecia, que era a Isabela Lacerda, a Raiza Golão. E Uhum. aí eu falei, mas de onde vêm essas mulheres? Elas não estão Onde no elas meu, estavam? no meu mundinho, né? Aham. Elas não participam do Big Bike. Aham. Aí é que eu fui descobrir que existia o cross country olímpico, que era um nível muito mais profissional do esporte, que essas mulheres são fera, que elas pilotam a bicicleta super bem. E eu olhei aquilo e fiquei encantada. Eu falei, Aham. uau! E num primeiro momento eu nunca imaginei que eu ia estar no nível delas. Nunca imaginei que eu ia chegar no nível que eu cheguei. Mas eu nunca também deixei de fazer tudo o que eu precisava para poder evoluir. E
o aconselhamento da Adriana Nascimento foi super importante nessa jornada, porque a Adri, ela viveu isso tudo, a primeira leva, a primeira geração de atletas brasileiras no esporte, e ela sabe, ela foi, ela cuidou de mim para que eu entrasse de uma maneira saudável nesse mundo profissional. Sim. Já entendendo o que pode ser frustrante, o que pode ser legal, e eu fui com os dois pés assim, não, eu sei que eu vou tomar na cabeça, eu sei que vai ser difícil, mas eu quero isso. E não dava para eu continuar a minha vida com a dúvida de não ter tentado. Sim. Em momento nenhum, essa diferença que você via no início, esse gap entre você, ainda uma iniciante talentosa, mas ainda uma iniciante, e essas meninas que eram num outro nível que você viu, na verdade, você vendo elas, entendeu que dava para levar esse seu desejo num outro nível. E nesse momento, isso em nenhum momento te intimidou? Eu te pergunto isso porque é sabido pelos seus vídeos e também por quem conhece você, a Marcela Toldi, que é minha amiga e que fala bastante de você também, com quem eu falei também antes dessa entrevista. É sabido que você tem uma relação muito profunda com o autoconhecimento. Uma força que você tenta dominar interna para enfrentar milhares de coisas, não só no mountain bike, mas em outras esferas também. Então, te pergunto primeiro, quando você vê essa diferença entre essas meninas, a Raíza e as outras, e você naquele momento, você tinha instrumental para ter segurança para dar esse passo enorme, ou você teve que ir buscar essa segurança para fazer esse segundo passo? Sim. Não, tudo foi sendo trabalhado junto e a gente não tem que estar sempre preparado para os nossos desafios. A gente tem que estar lá disposto a dar o nosso melhor. Mas muitas vezes as ferramentas que a gente precisa ter para encarar alguma coisa com sucesso, a gente vai adquirindo aos poucos. Uhum. Então, nesse caso, sim, eu me senti intimidada eu lembro a primeira competição que eu alinhei com elas, eu olhava aquilo e falava, gente, nossa, o que vai acontecer aqui? Não, eu tô louca de estar aqui alinhando com essas mulheres, né? Uhum. Mas, assim, com uma curiosidade, né, do outcome, uma curiosidade de ver o que vai acontecer. Uhum. E eu nunca me senti, nesse processo, eu não me senti inadequada, eu me senti simplesmente não beneficiada Uhum. pelo processo, por ter tido tempo de chegar lá. Uhum. Então, elas conseguiram começar muito mais cedo do que eu Uhum. e puderam participar, se deram, assim, eu não tive, eu não gosto nem de, eu ia falar o luxo, mas não é o luxo, é o Uhum. básico, né? O Uhum. básico é você participar do processo, é você começar um pouco mais cedo na bike, Uhum. você participar de competições menos importantes, em categorias sem ser profissionais, para depois você ir alcançando o seu espaço, conquistando o seu espaço para estrear na elite. Uhum. Mas como que faz uma atleta que tá ganhando começou a competir na elite, tá ganhando todas as categorias da elite amadora, você Uhum. não vai, você tem que entrar na elite profissional, você não pode entrar um passo atrás. Sim, você não pode voltar para a terceira série. Você tem, É, você tem que. você entra lá. Então, assim, ou Claro. você vai para a jaula dos leões, Uhum. ou você, vou competir na Master para continuar ganhando tudo, porque tem menos atletas. E essa Uhum. não era a minha vibe, assim, essa não, ainda não é minha pegada. Então, eu queria, para mim, tinha a questão da disputa, de tentar entender a diferença, a nossa diferença, o que eu preciso fazer para chegar no nível delas. Era esse o valor da competição com elas. Então, sim, eu fiquei um pouco intimidada. Eu Uhum. fiquei, eu fiquei mais intimidada ainda quando eu comecei a competir internacionalmente, que eu fui fazer a Copa do Mundo. Mas Mas isso não te bloqueou de maneira nenhuma. Quer dizer, não, nunca te isso deu o complexo ai, mas poxa, o que eu tô fazendo aqui? Ficar insegura, ficar. Você não foi tem. pra cima. Eu tenho um processo de insegurança social, assim, aliás, assim, me abrindo até um pouco, uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, que ninguém nem sabe, assim, eu não sou, eu amo conversar, eu amo trocar, mas eu tenho um certo nível de fobia social, assim, eu tenho um certo nível de tensão social, eu tenho muito medo de julgamentos, eu tenho muito Uhum. medo do que as pessoas pensam de mim. Só que Uhum. lá no começo, eu não tinha nada a perder. Ninguém me conhecia. É Uhum. diferente de hoje em dia, É quando bem eu me interessante apresento. você chegar num lugar completamente novo, do zero,
sem as referências, né, da sua família ou dos amigos da escola, ninguém para dizer, não, essa menina aqui estou comigo, ela era não sei o que lá, É. nada. Tipo, Não, zero, zero, zero. Tipo, realmente é bem isso. Uhum. Então, assim, essa minha atenção, ela, na verdade, ela ganhou mais força quando eu me profissionalizei e eu comecei a ter cobranças. Então, Uhum. assim, as pessoas esperam algo de mim. E aí Uhum. e aí eu comecei a tratar isso. Fui fazer psicologia, fui fazer Terapia. terapia. Eu faço terapia pessoal, isso é né, é que pessoal é uma coisa, né? Quando a gente tá Você trata da Vivi PF e da Vivi é, PJ. isso, Tem a uma VivPF terapeuta para tem uma tratar a terapia, PJ. a VivPJ tem outra. E aí eu comecei a trabalhar com o Edelcio ano passado, que tá sendo super legal trabalhar com ele, porque a gente começou a criar estratégias e ferramentas para eu estar mais concentrada no que importa, né? Que é o percurso, a minha interação com o percurso e minha estratégia de prova diante das ferramentas que eu tenho, do quanto eu treinei, dos meus pontos fortes e tal. E das adversárias ali no momento. E eu comecei esse trabalho com o Edelcio no meio do ano passado. Eu gostaria muito de ter tido começado muito antes com ele, porque eu acho que teria me Tenho muita beneficiado muito mais. curiosidade, meu. Eu tenho muita curiosidade de saber. Eu queria até que você contasse um pouco de como, já que você faz dos dois tipos, já que você faz uma terapia que fala do seu background de como pessoa, de onde você vem, etc., e uma terapia que trata das suas questões como atleta profissional, dos desafios que essa atuação te propõe, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como é uma terapia PJ, uma terapia tratando né, de questões de atleta. A gente cria estratégias de concentração. Então, por exemplo, sempre a sessão sempre começa com onde estamos, o cenário atual. Então, eu vou contar para ele, essa semana eu tô super feliz, eu tô aqui, tô aqui no Canadá, essa semana não choveu, eu consegui cumprir minha planilha de treinos, eu tô super confiante, tô super bem. Esse é o cenário. Aí a Uhum. gente vai falar, tá, mas e como estão as suas sensações para a próxima prova? Onde vai ser, o que vai ser e tal. E aí eu falo, eu tô um pouco insegura porque vai ter uma subida de 3 minutos e a última vez eu não consegui o meu objetivo. Então a gente vai tratar esses pontos específicos. E aí como que eu vou poder me organizar para que essa minha insegurança não atrapalhe a minha prova inteira? Uhum. Então, onde fica essa subida na pista? Quais são outros fatores da pista? Tipo, eu me sinto bem na descida. Então, eu vou focar eu vou focar em cada momento. Eu geralmente quebro a pista em vários trechos. E aí Uhum. eu vou focando em cada momento. E quando chegar naquela subida, eu deixo aquela subida desenrolar. Mas eu vou ter uma carta na manga. Porque com a sessão, com esse acompanhamento psicológico, eu consigo montar estratégias. E eu vou ter uma carta na manga para aquele Você momento faz da uma espécie subida. de uma leitura de terreno profunda, assim, né? Uma leitura de Exato. terreno das entrelinhas mesmo, e te permite fazer quase uma visualização da prova. Tem um vídeo que eu vi seu ontem que eu achei muito legal, porque, e não foi à toa que eu dei o play naquele e não em outro, porque acho que ele fala de mim, né? De alguma questão que eu mesma precisei enfrentar no mountain bike, que é um vídeo que fala de medo. Uhum. E aí você fala uma coisa muito legal que é o reality check. E eu queria compartilhar com as pessoas que não viram esse vídeo essa técnica que é maravilhosa, que é uma técnica pessoal para enfrentar situações difíceis, não só no mountain bike, mas em qualquer outro momento da vida. Então, por favor, nossa coach terapeuta, explica pra gente o que é um reality check. É o famoso momento em que você está tendo um surto por algum momento, e aí ou alguém muito próximo, ou você mesmo consegue ter a maturidade de falar, peraí, qual é a realidade? Acho que eu estou exagerando um pouco. Uhum. Então, vamos supor que vamos colocar isso bem para cima, tipo, a gente está em cima da bike. É, me fala uma coisa que te dá medo na Vou te bike, pode falar, ser? tem uma trilha que eu faço sempre lá na fazenda onde a gente treina e passeia e pedala, enfim, que é uma trilha super tranquila e ela tem um cotovelo, um pedacinho dela que é um cotovelo assim, bem íngreme e uma curva bem fechada. Eu já Uhum. consegui fazer ela várias vezes e já caí várias outras. E nunca é um tombo horroroso.
Eu Aham. caio pro lado, levanto mas eu fico numa expectativa de conseguir fazer o cotovelo, e se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, se eu vou cair. E se naquele dia eu cair de um jeito que eu nunca caí e me machucar de verdade, entendeu? Sim. Então, Aham. várias vezes eu tenho, a minha negociação é assim, tô chegando perto do cotovelo. Será que eu desço da bike e já faço logo tudo empurrando e não passo por essa tensão? Ou será que eu tento, entendeu? Aham. Isso é medo. E assim, eu conheço o percurso, eu sei do cotovelo, eu sei como é que é, eu sei que não morre. E mesmo assim, toda vez eu tenho que ficar lidando com isso. Pronto, dei meu exemplo pessoal. Então, eu acho, meu, maravilhoso. E eu acho assim que é muito difícil você. A gente não vai se livrar do medo. Tipo, essa história de tipo assim, vamos acabar com esse medo. Não, ele existe, ele é verdadeiro, ele é legítimo. Uhum, E eu não acho que a gente tem que tentar achar que a gente vai matar o medo. Não é assim, a gente vai uhum. lidar com o medo, a gente vai enfrentar. E a palavra enfrentamento é muito presente na terapia, De né, atleta. de atleta. Então, primeiro de tudo é você saber que ele está lá. O segundo é você lembrar, não, peraí. Primeiro, eu não vou morrer ali só se cair um raio e me atingir, No mesmo mas momento. assim, ali não tem como eu morrer. Eu já caí lá outras vezes, nunca me machuquei. Eu tô confortável na minha bicicleta, eu sei fazer curvas. E aí, em vez de você ficar pensando no resultado, que é isso, esse é o pepino, né? A gente fica pensando no resultado, no pós. E a Uhum, gente vive o momento presente. Então, o que você pode fazer? Você pode respirar, antecipar o movimento, prestar atenção no momento em que você está vivendo antes da curva, para deixar a curva chegar. Deixa a curva chegar e deixa o seu corpo reagir à curva, porque o seu corpo, o seu sistema cerebral já sabem fazer aquela curva. uhum. Então, é essa confiança que você tem que ter. E é esse momento do enfrentamento que você opta por confiar no seu conhecimento, que não é só racional, é também cerebral, neural, tudo. Uhum, uhum. Porque você já conhece a curva, você sabe fazer e tudo. E você deixa ela acontecer. Eu E acho o mountain bike muito. Desde o olha, quando eu comecei a pedalar, eu fiz pela Go Outside, a trabalho, uma clínica Quadri Nascimento. E de largada, assim, umas 4 coisas que ela diz logo no começo de qualquer aula para qualquer iniciante, que é a questão dos olhos, né? Então você tem que olhar mais adiante, né? Você tem que poder olhar o caminho, não aqui, mas para você se preparar para aquele momento. O seu olho é fundamental na condução da bike. Olha para sim, onde você quer ir. Não olha exato. para onde você não quer ir, da onde você quer fugir, por exemplo. Então, a bike sempre me ensinou, sempre me trouxe metáforas muito poderosas da vida, assim. Eu acho que deve ser uma combinação incrível você fazer Demais. as duas terapias ou usar a bike como instrumento de autoconhecimento também é uma coisa muito legal, né? Nossa, é Enfrentar os muito. demônios ali. Muito forte. E eu tenho vontade de compartilhar isso com as pessoas. Eu ainda não descobri ainda a forma, né? Eu compartilho um pouco os vídeos no meu Insta, os Uhum. reflexões com o Vivi. Mas é uma coisa assim que eu faço de vez em quando, até porque eu tenho que estar inspirada e podendo refletir. E não que eu não esteja podendo, mas eu tô no meio de um furacão aqui também. Sim, E eu quero tenho que ser falar muito disso também. responsável quando eu vou compartilhar alguma coisa. Claro, toda. Eu tenho 2 coisas que eu preciso aqui me organizar, porque esse assunto a gente podia ir bem longe, mas tem um assunto interessante, já que você está falando do seu Insta e do Reflexões com Vivi, você falou um pouquinho antes também sobre a locução que você vai fazer mais adiante para Red Bull. Você, como eu falei, começa trabalhando como uma profissional do marketing, uma super profissional, né? Você teve um período muito importante da sua vida trabalhando com marketing em empresas, inclusive ligadas à tecnologia e tudo, que era uma coisa que ainda estava incipiente, era super moderno, para dizer assim. Uhum. E aí você se torna atleta profissional. O que você aproveitou desse universo do marketing para trabalhar o seu lado profissional de atleta? Porque já tive algumas conversas aqui com alguns atletas que me disseram algo como: eu percebi que não bastava só vencer, eu percebi que eu precisava ter uma atitude profissional, que eu precisava trabalhar diariamente em outras áreas para ser um atleta profissional. Então, Uhum. pergunto primeiro, como você define o que é ser um atleta profissional? E segundo, ou na sequência, como é que os seus conhecimentos de marketing te ajudam a profissionalizar essa imagem e esses resultados todos?
Não, muito boa pergunta. Eu considero que um atleta profissional é uma pessoa que está lá para inspirar os outros, porque os esportes eles são uma forma de entretenimento para a audiência, né? E Uhum. esse é o fundamento. Foi assim que nasceu a história do esporte. Então, os atletas eles são uma forma eles são, nós inspiramos outras pessoas e somos uma forma de uma referência de certa forma para as pessoas. Uhum. E eu acho que esse papel vem com uma responsabilidade enorme, que é de ser uma boa referência e de realmente passar alguma coisa para as pessoas. Uhum. Então, eu não gosto de atletas que têm um destaque enorme. Não é que eu não gosto de atletas, Sim, eu não dessas gosto pessoas. quando acontece de um atleta ser um canal tão poderoso e ele não consegue passar nada. Então, assim, Uhum. a gente vê muitos, mundo afora, que só se preocupam em ganhar, 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 só se preocupam em ter uma performance, um resultado, mas se você bota um microfone, faz uma pergunta para ele não tem nada para compartilhar, é um vazio enorme. Uhum. E isso sempre me provocou o vazio também. Isso, quando Uhum. eu sou muito sensível, né? Eu sou uma pessoa bem sensível, acho que já deu para perceber. Sim. Então, assim, mesmo antes de ser atleta, eu tô falando de antes de ser atleta profissional e agora mais ainda como atleta profissional. Então, essas pessoas que têm uma posição de destaque, de poder inspirar os outros, e aí na hora de poder fazer alguma coisa, não consegue passar nada, ficar um vazio, aquilo me deixa triste, assim, em vez de me deixar feliz, né? Eu Uhum. gostaria que essa pessoa tivesse, além de ter dedicado muito tempo a se aperfeiçoar fisicamente, que ela também tivesse buscado conhecimentos outros, que ela possa ser Expandir mesmo a experiência dela, né? Porque como é que alguém que vive uma coisa tão impressionante, tão profunda, que é a competição, a vitória, a derrota, o fracasso, o sucesso, não consegue, não tem nada para dizer, não é possível. Exato. Acho que precisa destravar alguma coisa ali, porque deve ter. Dá uma É, destravada. E eu é. acho assim, a pessoa não precisa querer ter uma conta no Instagram, não precisa querer ser uma pessoa da mídia. Mas eu acho que ter um desenvolvimento pessoal de olhar para a comunidade e falar como que eu somo aqui? O que eu posso fazer como ser humano para somar nesse ambiente? Então, é como se fosse um executivo de sucesso de uma grande empresa. Uhum. Um executivo, um CEO de uma empresa que dá muito resultado, mas não tem nenhuma medida social, não tem nenhum olhar social, né? Ou sobre seus próprios funcionários, né? Porque Exatamente. mesmo que o No cara ambiente que ele tá. mesmo se o atleta não tiver uma fundação, não fizer algum tipo de serviço social, sei lá, eu digo assim, no momento em que ele não consegue, quando você falou do vazio, quando ele não consegue compartilhar o que ele vive ali com os outros, tem um ensimesmamento, uma coisa muito voltada para si mesmo, para suas próprias, uma relação com a conquista egoísta, individual É, apenas, né? E o é, esporte é coletivo, mesmo quando ele é individual, porque exatamente. precisa do público, precisa enfim, não do público, mas ele é para o mundo, né? Ele é para fora. Ele não existe mas ele não existe sem audiência. O É. esporte ele não existe sem o público. Então, o que a gente pode dar de volta para o público? Então, se o público te dá audiência para você se performar e ser um campeão, o que você pode dar de volta para ele? Eu acho muito limitante o atleta que fala, eu alinho e eu vou competir só, não tenho que falar nada. Eu falo, que Uhum, tal, que tal algum gesto, né? Que tal uhum, algum gesto para fora? E aí, o que puder. Se o cara não curte rede social, não tem problema, que seja na comunidade dele. Mas uhum, se o cara não gosta de ler, mas ele é um piadista, meu, então vai contar história boa, compartilha sorriso, uhum, né? Interage. Mas assim, buscando profissionalismo, com profissionalismo, que isso seja, que tenha que a pessoa saiba que é uma atitude profissional. Então, acho uhum. que isso também no esporte, minha visão de atleta é um atleta que seja um cara que seja profissional, que ele, dentro desse profissionalismo, ele vai buscar entregar para a comunidade o que ele, tanto quanto ele recebe. E E para as marcas, né? se portar. Tem um outro lado que é um atleta profissional. O que é ser um atleta profissional? Você tem que treinar, você tem que ter resultado, apresentar resultado, né, para seus patrocinadores, enfim.
e provavelmente você tem que devolver para os seus patrocinadores algo com relação à sua imagem. A Tô certo? troca. É. É. E Então, aí, aí entra. como é que você, qual é o padrão e o modelo que você estabeleceu para você mesma? Se é que dá para compartilhar com as pessoas aqui. Então, essa é a segunda parte, né, da Sim. pergunta. Onde é que minha visão de marketing influencia? Eu acho que, primeiro de tudo, é ter noção dessa troca. Então, eu posso não ter ganhado uma competição, mas o que eu estou agregando valor, o que eu estou gerando de valor para a marca naquela prova? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma visão fechada de alguém que não está sendo profissional. Ele vai na prova, ele não tem o resultado que ele queria, ele não comenta, ele não fala com ninguém, ele some do mapa. O que é uma visão profissional? Ele se apresenta na prova, ele dá tudo que ele tem, e mesmo se ele não tiver tido o resultado que ele não queria, ele cumprimenta os adversários, ele agradece, ele participa daquele momento, ele está lá presente e ele presta um serviço para os seus patrocinadores de alguma forma. Então, seja, ele pode compartilhar, hoje em dia nas redes sociais está muito fácil com o Instagram, ele pode compartilhar um aprendizado que ele teve no post, fazer um post de um aprendizado que ele teve. Não é tipo, hoje... Hoje não era dia. Hoje não foi. Não, pode até falar. Só pode falar. Hoje não foi meu dia, mas tem muita gente que com muita desculpa, né? Não, porque hoje furou o pneu, hoje aconteceu outra coisa, hoje não... Sabe, que você tem alguma coisa mais profunda que você pode passar sobre a sua corrida? Alguma experiência, alguma sensação que tenha mais valor para quem está recebendo esse conteúdo? Então, é essa busca por essa excelência, a excelência da comunicação também, a excelência da troca, não só a excelência em cima da bike. Então, o que é que a gente pode entregar para o nosso patrocinador, para os nossos parceiros, que tenha valor para que eles consigam justificar o investimento em você. Por quê? Até para os Porque seus um seguidores, gasto... quer dizer, né? O investimento de tempo em te acompanhar, né? Também, eles também estão contemplados nesse público, enfim, nesses três pilares aí, né? Para quem você fala, o seu patrocinador, os seus apoiadores, o seu público, né? Sim. Alguma coisa você devolve, né? Porque tem um custo muito caro de um patrocinador. E tem outro ponto, vai. É muito caro um patrocinador dar uma grana para um atleta. E o que quando eu trabalhei com varejo, o grande desafio que eu percebo é a ativação do patrocínio. O que é a ativação do patrocínio? É quando o atleta recebe uma grana de um patrocinador, e aí o patrocinador não consegue, ou consegue muito bem, usar a imagem do atleta. Então, ter benefícios desse investimento. E isso não adianta o atleta esperar do patrocinador e não adianta o patrocinador esperar do atleta. É importante que tenha um planejamento, um trabalho nos dois sentidos, de que ações que a gente pode ter. Vou dar palestra, eu vou... vamos fazer uma linha de produtos assinado, Vivi Faveri, vamos vender isso, eu vou levar isso para as corridas. Como que a gente vai ativar o patrocínio? A marca vai estar presente nos eventos que o atleta vai estar? Isso é uma forma de ativação de patrocínio. Não adianta, tipo, você receber um patrocínio de uma marca que nunca esteve presente no mundo da bike. Vai ser difícil essa marca ter retorno do patrocínio se ela não for nos eventos de alguma forma, se ela não se apresentar nos eventos de alguma forma. Então, essa ativação do patrocínio, que também é uma coisa que eu tenho essa visão, e eu pude, em muitos momentos, fazer um esforço enorme para entregar isso para os meus patrocinadores e parceiros, sabendo que a estrutura deles é bem limitada para conseguir pensar em todos os aspectos, né, de se beneficiar de um patrocínio. E só para fechar esse tema, que é uma pergunta que me fizeram também, foi uma encomenda, basicamente, que é como é que você melhor utiliza a sua plataforma como atleta para fazer essa comunicação, sendo mais relevante, mais interessante do que uma blogueira da bike, alguém que de repente não tem tanto conhecimento ou tanta técnica e tal como você tem, mas tem um borogodó, um negócio ali que super enfeitiça as pessoas. Então, como é que um atleta compete com um não atleta nessa hora? Gente, a gente às vezes já reclamou muito dessa onda das embaixadoras que não tem muito conteúdo técnico, mas a gente não está competindo com elas, na verdade. Assim, a gente tem um conteúdo técnico que ninguém tem.
E Uhum. só a gente pode compartilhar esse conteúdo técnico. E elas podem fazer farra, tudo bem. Elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem Claro. tirar foto, ficarem bonitas na foto, tal. Eu, particularmente, tem algumas coisas que eu acho lindas e outras coisas que eu não gosto muito. Mas essa é Uhum. a minha opinião pessoal, isso não importa. O que Uhum. importa é que eu posso compartilhar da minha experiência de vida. Não é que eu li, não é o que eu vi, é o que eu vivo. E o que eu vivi, eu posso compartilhar coisas preciosas com as pessoas quando eu dou atenção a elas. Então, se eu dou Uhum. atenção a elas, eu escuto as pessoas, eu posso compartilhar coisas de valor. Que Sim. a blogueira que não viveu isso não vai poder compartilhar, ela só pode compartilhar uma imagem. Uhum. Então, então assim, ninguém vai tirar esse valor que a gente tem de nós. E o que Uhum. eu tenho feito é busco ter contato com as pessoas e ouvir. Então, a maioria dos meus vídeos que mais bombaram, que mais tem audiência, que mais tem visualização, foram de pessoas que foi eu ouvindo a Posta. pergunta das pessoas. Então, eu Sim, dando uma resposta, eu apresentando conteúdo para as pessoas. Então, sim. no fundo é isso. Eu tô aqui no meio faz tempo. Antes de ser atleta, eu já estava como comunicadora, interagindo com as pessoas. Eu tinha um blog, eu já escrevia. Uhum. Então, eu posso dizer que eu tô no mercado há 8 anos, apesar de ser só meu quinto ano como atleta profissional. Uhum. E nesses 8 anos eu estou ouvindo e entendendo a demanda das pessoas que pedalam. Então, Uhum. é lógico que eu vou ter mais conhecimento para responder para as pessoas ou para entregar um conteúdo que dê audiência, porque eu estou muito preocupada com isso. É uma coisa que me interessa, é um assunto que me Uhum. interessa. Então, eu posso. Então, é isso, assim, é a minha dedicação Seu está ativo trazendo esse retorno. é um ativo muito exclusivo, né? Pensando isso. Seu e de outros atletas como você, enfim. Uhum. Agora, falando um pouquinho de performance e de trabalho como atleta, desse outro trabalho, o trabalho físico, né? Você passou um ano super focada em Itajubá. Foi um momento muito importante para você para se desenvolver tecnicamente. E eu te perguntei há pouco por que você tinha escolhido Itajubá. Aliás, queria registrar aqui que eu vi que André Estevan chegou. Itajubá é terra do meu amigo Eric Santos. Um beijo para Eric Santos e para a galera de Itajubá. Um Você beijo. ficou um ano lá. Por que você escolheu Itajubá? Você estava me explicando. E o que é que você encontrou em Itajubá que você nunca achou que estivesse lá? Você que é uma menina de Campos do Jordão, sempre foi para lá, encontrou em Itajubá o lugar perfeito para o seu treino. Como é que era essa situação? Então, Itajubá é uma cidade muito acolhedora. E a gente encontrou lá uma academia incrível de escalada. Eu sei que tem bastante gente aí de escalada que ama escalar. Eu também amo, é uma paixão minha. Que Uhum. eu tô, por enquanto, dando pouca vazão por causa do tamanho da bike, tamanho que a bike ocupa na minha vida, mas Uhum. é um hobby. E eles têm uma academia lá, é o Orlando Mohalen, a Luane Mohalen. Ela Uhum. é educadora física. O Orlando é especialista em escalada, em técnicas verticais e resgate. Enfim, ele é um cara super outdoor, go outside. Uhum. E eles montaram essa estrutura incrível, com várias paredes de escalada, com treinamento funcional, e eles pedalam muito. E aí, quando eu e a Raíza, que é uma amiga minha, que as duas estavam querendo encontrar um lugar para morar, que a gente pudesse se concentrar e viver a vida de alta performance. Uhum. A gente estava procurando para onde ir, a gente estava quase indo para Teresópolis, Petrópolis, lá na terra Uhum. do Henrique, da Judil. Uhum. Quando o amigo nosso chamou a gente para Itajubá, eu falei, peraí, Itajubá é do lado de Campos, do lado de casa, assim, né? É. Uhum. Vamos lá conhecer. E fomos conhecemos a Luane e Orlando e nos encantamos com o que eles ofereceram pra gente de estrutura para Uhum. treinar. E a cidade é muito acolhedora e é uma cidade com um custo de vida muito acessível, muito mais do que Campos do Jordão. E Uhum. aí foi o combo que eu precisava para tomar a decisão de ir para lá e me Quer dizer, dedicar. uma amiga top, que é a Raíza Gulão, que das pessoas que aqui conhecem, quem não conhece, é uma atleta profissional muito fera. É uma cidade super gostosa, uma estrutura de treinamento ali na academia também para fazer funcional, etc. Um Uhum. custo baixo e as trilhas. E as trilhas, né? As Como serras, são? trilhas. Foi perfeito. Então, assim, tudo.
tudo muito bacana tudo que eu precisava para me concentrar na vida como atleta profissional e tendo uma base, né, para voltar das viagens, porque a gente viaja direto. Eu fiz as contas, ano passado eu passei 6 meses, mais que 6 meses fora de casa viajando. Uhum, Então é muito intenso. uhum. E aí eu vivi essa vida, foi muito bom, mas também foi muito solitário, é muito difícil mudar de estado, ficar longe de todo mundo de novo, apesar de ter a Raíza lá e a Luane e alguns amigos, ainda não, a gente não fica em casa tempo suficiente para criar raiz. Uhum. Então, foi uma coisa assim que eu tive muitos ganhos físicos, Uhum. mas foi criando um rombo emocional muito grande, de me sentir Uhum. sozinha mesmo, essa necessidade é, de ter sentir falta mesmo de De afeto, algum círculo, sim. de um círculo mais próximo. Agora, do ponto de vista do treinamento mesmo, você disse que o objetivo era ficar lá 100% focada em performance. Como que era uma rotina, como era essa rotina tão intensa versus a rotina que você estava acostumada a ter, em A termos de rotina, treino? quando a rotina de atleta profissional é basicamente treinar, recuperar do treino, treinar de novo, cozinhar e fazer mala. É isso, assim, a gente está sempre trocando a mala e montando uma logística de treino. Qual que vai ser a logística para... Então, assim, a gente, vamos supor que tenha 2 semanas até a próxima competição. É bastante tempo. Nós temos 2 semanas para treinar. Então, você chega em casa, faz supermercado, planeja os treinos da semana, planeja a alimentação da semana, a recuperação, o dia que vai ter físio, os dias que você vai treinar 2, 3 vezes. Sempre Uhum, tem que bater com a previsão do tempo. Isso uhum, é fundamental. uhum, E aí o tempo que sobra, o tempo que você vai tendo espaços, aí que você vai preencher. Eu vou passear no parque, vou tomar um sorvete, vou ler um livro, vou. No meu caso, sempre tinha o vou trabalhar, porque eu sempre nunca deixei de fazer trabalhos paralelos à uhum, bike. uhum. E então você vai encaixando isso. Montando. Nessa vida como profissional, eu fui tendo muita clareza do tempo que eu tenho para fazer as coisas e para descansar. E descansar e dormir, né? Eu nunca dei tanto valor ao sono. Nessa questão de, Uhum, tipo, eu preciso dormir 8 a 9 horas por dia. É fundamental. uhum. E agora você está no Canadá. Você tem um namorado canadense, o Rafa, né? O Rafa, Eu conheci canadense. ele num vídeo também, uns vídeos que você Ai, que apresentou. legal. Ele fala português bem pra caramba, hein, meu? Muito, tá Da, incrível. da onde que é? Tudo trabalho seu, isso? Investimento Ele seu? ficou, ele ficou em Itajubá comigo 3 meses. Ah, bom. Ele aprendeu a falar esquerda, direita, Ele fala super curva. bem. Ele fala super bem. E agora você tá aí com ele e tava me falando no começo da entrevista, ou antes, não sei agora, deu um spoilerzinho, falou de mudança. Minha família vai mandar minha mudança. Uhum. Então, você pretende passar um tempo aí realmente? Vai ter uma segunda casa aí no Canadá? Como que vai ser sua vida como atleta aí? Tá tudo alinhado aí com patrocinadores e afins? Você tá feliz? Eu tô feliz, acho que essa é a única coisa que eu consigo responder certamente. Das 4 perguntas que eu fiz em sequência. Não, eu tô feliz, eu tô feliz com a Cannondale também. A gente tá conseguindo fazer um trabalho remoto bem legal, porque a gente não tá tendo competições, não tá tendo provas, então eu tô até assim, podendo focar em entregar valor para eles, né? Que Uhum. são os conteúdos que eu tô fazendo. Então aí também fica uma dica para os atletas que podem estar ouvindo a gente, Nesse de momento que não buscar tem competição, né? o que a gente pode entregar para a marca, né? E eu amo fazer isso, eu adoro me dedicar aos vídeos que eu compartilho conhecimento. Uhum. E o desafio é justamente com uma marca tão grande é encaixar no cronograma deles, né? Uhum. Tanta coisa que eu tenho vontade de fazer e quando que o timing certo para a gente entregar os conteúdos e tal. Então, a gente tem trabalhado isso. E eu me mudei de Itajubá, então nesse momento complexo, eu estou gastando em dólar, então eu ganho em real e gasto em dólar aqui. Então Uhum. não tá fácil fechar tanto, assim, como todo mundo tá tendo que rever a questão financeira, a economia tá diferente. Então eu fechei meu apartamento, minha estrutura de Itajubá, até porque enquanto eu puder treinar alta performance e ter eu
tenho planos de estar bastante aqui no Canadá também, aqui eu já tenho uma estrutura muito boa. E quando eu estiver no Brasil, eu quero estar presente nas principais competições. Eu vou ter o trabalho com a Red Bull, a narração das Copas do Mundo na Red Bull, com a Red Bull que é em São Paulo. Então eu não tenho mais tanta necessidade. Minha necessidade mudou. Eu tinha uma necessidade de ter uma estrutura perto da montanha para treinar, mas toda minha carreira deu um novo norte. Eu saí da equipe de alta performance da Cannondale, me tornei uma embaixadora da marca. E também com isso vem cobranças diferentes. Eu não tenho a cobrança do resultado que eu tinha no ano passado. Essa cobrança é muito mais minha pessoal do que dos meus patrocinadores. Hoje, o que eu entrego para os meus parceiros e patrocinadores é um valor de conteúdo, de conhecimento, de levar mais pessoas para bike, para pedalar, para a galera entender o valor de um produto bom, entender o valor de uma camiseta, de uma jersey, de um bretelle da SW, de entender o que está por trás de uma bike da Cannondale. Então, ajudar a galera a clipar o pé, andar clipado, coisa simples. Ou então a fazer. Agora eu tô gravando uma série pro meu YouTube de saltos e drops. Então a gente vai ensinar para o pessoal qual é o processo de desenvolvimento técnico para ser capaz de fazer um salto ou um drop. E isso passa por... Tem tanta coisa para a gente falar dentro de saltos e drops. Então, eu acho que vai ser muito legal ter esse conteúdo disponibilizado em português para o brasileiro, porque em inglês a gente acha infinitos, né? E ter a parceria com o Rafa me ajuda muito, né? Porque ele é o atual campeão pan-americano, é o atleta mais longo, mais antigo da seleção brasileira, canadense, desculpa, de mountain bike. Ele está na seleção desde os 14, 15 anos, ele já foi campeão mundial júnior. O Rafa tem um baita de um currículo, é atleta olímpico. Então, a gente está sendo muito legal poder discutir com eles, com o Rafa, todos esses temas, a gente falar sobre as técnicas, para eu poder realmente entregar para o brasileiro um conteúdo bem refinado, bem específico para técnico, né? Aquele conhecimento específico. Essa mudança que você está falando que houve de atleta, como era a nomenclatura que você usou, para embaixadora? Antes de embaixadora, você era atleta de elite. Alta performance. Alta performance. Você continua sendo uma atleta de alta performance ou isso também mudou? Você vai participar de tem a obrigação de participar de todas as competições, busca ranking, quer vaga olímpica, tudo isso, e você é embaixadora? Ou isso te dá uma certa tranquilidade com relação ao resultado e você opta por uma coisa mais comunicadora do que de fato de performance? Eu acho que eu tô no meio do caminho dos dois. Eu comecei o ano muito focada nos dois, em alta performance, dando espaço para comunicação. Então, eu fiz o que mudou do ano passado para esse ano? Eu fiz um calendário mais enxuto, eu coloquei provas mais específicas que eu queria performar, ainda buscando um top 3 no ranking nacional, não pensando mais em Olimpíadas, porque isso requer um investimento que eu não tenho, financeiro mesmo. Então, eu abri mão de Olimpíadas, mantive um ranking nacional, uma alta performance em provas mais específicas, mas fazendo trabalho com a Red Bull, com a SW, com a Cannondale, trabalhando parte de conteúdo. Agora que deu essa parada total e eu ainda não sei, eu vou conversar com os meus parceiros e patrocinadores, entender quais são as necessidades deles. Eu participei nesse sábado agora de uma corrida aqui, minha primeira corrida em 4 meses, e eu vi que eu ainda tô forte, que eu ainda tenho carcaça, que se eu quiser eu posso sim treinar muito e buscar resultados. Mas eu estou muito feliz nesse momento, explorando, curtindo a bike mais do que tendo que trabalhar com a bike. Então, essa parte técnica, de explorar a parte técnica e postar os vídeos sobre isso, eu tô amando fazer isso agora. Eu não sei, talvez seja uma demanda do momento.
Uhum. E por causa do Covid, por a gente não estar tendo provas no Brasil, aquele clima, eu acho que as competições agora não são algo muito importante para a humanidade. Então, assim, Sim. tem uma série de valores meus que estão aí, que eu estou pensando, estou reavaliando. E Uhum. eu acho que vai depender muito do que os meus patrocinadores, os meus parceiros, da visão deles, desse Uhum. momento, e da visão do público. Eu acho que Uhum. eu estou ouvindo o público também e eu acho que as pessoas estão querendo bem-estar, estão querendo ter uma segurança, ter Uhum. uma nova estabilidade, né? Que a gente perdeu, a gente está com muita incerteza e muita dúvida. Uhum. Então, o que eu posso entregar para essas pessoas, né? Como ser humano e profissional da bike? Talvez Sim, seja... Talvez venha a mudança, não sei. sim. Você falou agora de técnica e uma das coisas mais complexas, mais difíceis mesmo na evolução do mountain bike, né? Além de você dominar o equipamento, que é um equipamento mais complexo do que tantos outros, né? Como equipamento mesmo. A questão técnica, a pilotagem, tudo isso leva tempo. Quem pedala um pouquinho sabe que é custoso e que você tem que realmente estudar, investir, não é assim, não é só prática, tem que ter alguém que te dê um toque, tem que andar com outras pessoas que saibam, enfim. Isso também muda muito de épocas para épocas. Se você abre mais o braço, fecha mais o braço, enfim, tem questões. Você que começou a pedalar com 25 anos, diferente de tantas outras pessoas que depois se tornaram atletas profissionais, você sentiu alguma dificuldade especial no mountain bike? Ou você, de repente, quando você começou ali e vocês se reconheceram, você e o mountain bike, você falou, nossa, eu sabia fazer isso e não sabia que sabia? Uhum. Ou foi uma coisa batalhada, suada mesmo? E quais foram as dificuldades que você encontrou no caminho? Foi muito batalhado e suado, e eu queria fazer um parênteses que eu recebi um comentário aqui do Caio Poletti. Uhum. Ele foi a primeira pessoa que falou para mim que o mountain bike existia. Uhum. Lá no Parque de Ibirapuera, a gente treinava com a MPR, assessoria do Marcos Paulo Reis, eu fazia corrida de rua. Ele falou Uhum. que eu tinha que fazer mountain bike, é sua cara. E ele que me levou pra trilha a primeira vez. Que legal, ele Eu veio vi que daqui. você ia correr lá com o Marcos Paulo com a sua Calói pesadinha, pedalando, Sim, até que então Caio Poletti, não sabia que era ele, alguém tinha te sim. dado um toque, falou, mas por que você não experimenta alguma coisa mais ligada à aventura e tal? E lá foi você. E aí, É, esse processo, o mountain bike intimida muita gente, né? sim. Ainda mais mulheres, geralmente. Mulheres são mais medrosas, medo de cair, de se machucar e tal. Então, É. esse seu processo suado foi como? Principalmente quem não pratica outros esportes, que era o meu caso, eu só jogava futebol, corria a pé, mas eu não tinha outros esportes de aventura ou muita experiência com isso. Tem um tempo do cérebro se acostumar. Então, a gente tem que ir para a trilha e aumentando a velocidade aos poucos para o Uhum, cérebro se acostumar com as coisas passando rápido e uhum, ele não ter uma reação a cada coisa, né? uhum. Ele saber, o cérebro tem que aprender ao que ele vai reagir. Fluir, né? E Começa a fluir. mais tecnicamente falando, tem o tal do córtex frontal e do sistema límbico. Então, num primeiro momento, a gente tem que pensar muito em tudo. Se tiver um tronco, eu tenho que puxar a frente da bike e depois a traseira. E o processo disso, de sair do córtex frontal e ir para o sistema límbico, de ser um movimento automático Uhum, entrou um tronco no seu campo de visão, quando você estiver se aproximando, você vai saltar esse tronco. E isso vai cada vez mais usando menos energia, tanto mental quanto física. uhum. Isso assim, eu estou explicando uma coisa que parece ser simples, mas é super difícil. Eu Nossa, tive. Por eu isso que sei. começar na maratona foi mais fácil. Aham, Os percursos de maratona são menos técnicos. uhum, Mas eu vi que eu só ia conseguir evoluir tecnicamente indo para trilha e tentando. E você tem que começar andando do jeito que você pode. Então, é devagarzinho, às vezes empurrando a bicicleta. E aí, e aos poucos ir trabalhando e adquirindo conhecimento técnico para superar os obstáculos. E o conhecimento técnico não vem só da parte de ter força ou equilíbrio. Também uhum, vem de saber trocar a marcha, saber onde olhar, que é aquilo que você comentou, que é fundamental, onde que eu uhum, olho, uhum. saber escolher as linhas por onde E passar. repertório, né, Vivi? Você tem que ter muito Repertório. repertório para conseguir parar de travar a cada obstáculo ou a cada sensação Exato. estranha, né? Você vai adquirindo uma biblioteca de experiências ali, repertório.
Uhum. E é isso que vai te fazer evoluir. Então, meu processo foi rápido, porque a cada tombo e a cada dificuldade, aquilo não estava me parando. Tá. Eu seguia, 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 seguia. Em compensação, eu fiquei super cansada. Tipo, Uhum. essa fase de coronavírus, de eu estar aqui no Canadá, foi um momento que a vida me permitiu, esse momento de pausa me permitiu sentir o cansaço do que Uhum. foi esse esforço enorme durante todos esses Hercúleo. anos. O que Sim. você falou? Hercúleo. Um esforço hercúleo. Vem de Hércules. Hercúleo, gostei da palavra. Hercúleo. Então eu tô me permitindo agora descansar um pouco, sabe? Uhum. Então eu tô me sentindo melhor no meu corpo, sentindo melhor no momento, respeitando. Eu não tenho que cumprir planilha, isso de cara eu combinei com o meu treinador, eu falei, meu, eu não vou aproveitar, agora é a hora de eu descansar. Então, para muitos atletas profissionais, o Covid está sendo uma baita oportunidade de treinar coisas que eles não poderiam treinar antes. Então, Uhum. testar novas formas de treinar, testar uma Ter técnica tempo, né? nova, ter tempo de tentar alguma coisa e não dar certo, ou dar certo. Então, Uhum. para quem tá com energia, quem tá podendo, quem tá numa fase boa de tipo de energia vital, meu, aproveita esse momento para treinar. Uhum. Mas quem tá querendo descansar, aproveita para descansar. E era o Total. meu caso, assim, sabe? Um momento que eu tava tipo, nossa, que oportunidade de baixar a poeira Uhum. e curtir um pouco tudo que eu conquistei nesses 5, 6, 7 anos de intensidade absurda. Uhum. Ah, eu tô aqui com pena, olhando o relógio, falta pouquíssimo. Eu tenho 3 minutos e antes disso eu queria, não queria deixar de falar do aspecto feminino disso tudo, né? Você foi colocada, foi abraçada pela Adriana Nascimento na sua escolha com o mountain bike. Você cita num dos seus vídeos a Jaqueline Mourão, que é uma mega referência, uma estrela Minha no, vizinha aqui. no esporte. É, exato. E então eu queria que você deixasse um recado para as mulheres do mountain bike, aquelas que vieram antes, as que estão vivendo o mountain bike como você agora, e as que virão, as que podem ser convidadas para entrar nessa turma. Eu acho que, obrigada. Primeiro, agradecer demais a você, a Belô, as mulheres do nosso mercado. Eu acho que a Adri, a Jaque, a todas as mulheres que me acolheram no esporte, a Luane Mohalen, que me acolheu em Itajubá, todas as mulheres que passaram pela minha vida, na minha carreira profissional. E acho que é olhar para as outras mulheres não com o olhar de competitividade, mas sim com o olhar do que a gente pode somar umas para as outras, né? Lógico, não são todas as mulheres que vão ter esse olhar de volta, mas quando a gente olha assim, a gente ajuda a abrir um pouco também o caminho da troca, mais do que da diversidade, mais do que da competição. E Uhum. encarar cada largada, cada competição com outras mulheres como uma oportunidade da gente crescer umas com as outras. Que foi o que eu fiz com a Mati e foi o que eu fiz com a Ai, uma Tânia. foto linda de vocês duas no Rock Mountain Games, de mão dada, Sim, imundas de lama. Aquela foto é maravilhosa, muito legal mesmo. Bom, eu e tenho que me despedir, porque são 4h59, vão derrubar nossa vamos. live. Eu que te agradeço, foi um super prazer Obrigada. conversar com você. Obrigada a Amém. todo mundo que esteve com a gente aqui nessa 1 hora, na nossa live da segunda-feira. Eu sou a Maria Clara e estou de volta com vocês na quarta-feira para mais um papo aqui na página da Goldside, certo? Um beijo para todos. Obrigada, Vivi. Obrigada a você. Até mais. Até mais. Tchau.